Karate Kid, A Hora da Verdade é um filme de artes marciais e drama romântico norte-americano de 1984. Ele foi dirigido por John Avildsen e escrito por Robert Mark Kamen, estrelado por Ralph Macchio, Noriyuki Morita e Elizabeth Shuen. Karate Kid é uma história underdog no molde de um sucesso anterior do Avildsen de 1976, o filme Rocky. O filme conta a história de um jovem nessa festa era conhecer o Karate Kid, mas o Karate Kid de verdade, no caso o William Zabka, que é o ator que faz o Johnny Lawrence. E nesse episódio, tanto quanto o William Zabka quanto o Ralph Macchio aparecem. William Zabka! Mas o ponto que eu quero chegar é nessa teoria que diz que o Daniel é o verdadeiro vilão do filme. Será que ela tá certa? Será que essa teoria não tá deixando de considerar vários fatores do filme? Oi, garotos e garotas que não param de falar, assim como eu. Meu nome é Fernando e sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Galera, seguinte, antes de começar esse vídeo, só lembrar de vocês deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra todo mundo. Lembrando que quando a gente chegar aos 1000 inscritos, vai estar confirmado que quando tiver a estreia do filme de The Batman, eu vou assistir o filme fantasiado de Batman. Tá bom, antes de tudo eu quero dizer que você não é obrigado a concordar comigo. Eu apenas vou mostrar os fatos e dar minha opinião. E caso você não concorde comigo, comenta aí, né, porque que você não concorda, vamos debater sobre isso. Tá bom, agora sobre a teoria, o que a gente vai fazer é analisar o filme e dar uma olhada sobre os pontos que a teoria fala pra dizer que o Daniel é o vilão. Que tal começar pelo começo? Depois que o Daniel chega na cidade, ele vai pra uma festa na praia onde conhece a Ali. Até que seu ex-namorado chamado Johnny Lawrence aparece e diz que quer conversar com ela. Mas a menina não quer, e o Johnny, em vez de respeitar isso, ele quebra o rádio da garota. O Daniel se aproxima e pega o rádio que o Johnny jogou no chão.
Eu não sei onde essa galera tira que o Daniel foi intrometido. Ele simplesmente pegou o rádio do chão e entregou a Ali. Coisa que o Johnny não deveria nem ter feito. Por que ele jogou o rádio na menina? Ele achou que quebrando o rádio dela, ela ia conversar com ele? Mas voltando, o Johnny fica irritado e empurra o Daniel. E depois ainda derruba ele mais 2 vezes e acerta um chute nele. E é nesse momento que muitas pessoas falam que o Daniel foi um covarde por fingir que estava machucado. Mas vamos lembrar que o Johnny é um faixa preta que provocou uma briga com um garoto que não sabe praticamente nada. Essa é uma verdadeira atitude covarde. O Daniel apenas esperou o momento certo para atacar. O Johnny que abaixou a guarda quando foi provocar o garoto, que na teoria estava passando mal pelo chute. O Daniel viu que não tinha como sair no braço e usou o cérebro, né? Muito, porque o Johnny enfia a porrada nele e sai dali. Ah, e é nesse momento que eu gostaria de lembrar de uma cena do Johnny antes de tudo isso. Não, ex-malandro, cara, amanhã às 8 horas eu vou me formar. E tem mais 1 ano de trabalho duro. Agora o que eu vou fazer, cara, é aproveitar. Aproveitar muito. Tá legal, cara? Pera aí. Se ele é um ex-malandro, por que ele fez os seus amigos derrubarem o Daniel naquele teste de futebol? E por que ele derrubou o Daniel daquele penhasco? O Johnny é igual brasileiro no ano novo. Faz um monte de promessa, mas não cumpre nenhuma. Ele arrumou uma briga por causa de uma ex dele que não tava nem aí pra ele. Ele já tinha batido no Daniel, então não faz sentido ele ter continuado com aquelas provocações. E o pior é que essa fala é usada por muitos pra mostrar que ele queria mudar. Mas na verdade só mostra o quão babaca e gado ele é. No dia seguinte o Daniel vai pra escola e chega um momento que ele vai fazer um teste pra um time de futebol. Johnny percebe isso e dá pra ver que ele tá conversando com um dos seus amigos. Eu não ficaria surpreso se ele tivesse incentivado seus amigos a derrubar o Daniel no meio da partida. E não tentem dizer que ele não mirou na perna do Daniel, porque isso é mentira. Fica claro na cena em que ele mirou na perna direita e não na esquerda. Aquilo foi pra derrubar. E o Daniel com muita raiva acerta um soco no garoto. Confesso que eu adorei essa parte. Mais tarde naquele dia, o Daniel tá almoçando com a sua mãe no restaurante e o Johnny vê o Daniel. Então eles simplesmente seguem o garoto pra no final eles derrubarem ele de um penhasco. E o pior é como as galera defende o Johnny, falam que ele não fez nada de errado. Ai, foi só um susto. Não, eles derrubaram um garoto de um penhasco. E tá, não é um penhasco, não é tão alto assim. Mas deu pra entender. Então alguns meses se passam e a festa de Halloween chega. E eu não vou passar pano, o que o Daniel fez de jogar água no Johnny foi muito errado. Ainda mais porque ele tava distraído. Mas vocês estão de sacanagem com a minha cara, que vocês realmente acham que esse nível de porrada que eles deram no Daniel equivale ao erro dele. Eu fiquei tranquilo nos primeiros 6 segundos de surra, mas depois da sacanagem, um dos próprios amigos dele fala que já tá bom, mas ele continua. Deixa ele, cara, já apanhou bastante. Olha só, cara, não consegue nem ficar em pé, chega. Cara. Ele vai ter o que merece! Johnny, você não vê que o cara já apanhou bastante? Olha aqui, eu decido quando é o bastante! Ó, aqui é, Johnny! O inimigo não merece compaixão! É isso aí! E galera, enquanto eu tava editando esse vídeo, eu fiz uma pesquisa e reassisti a cena pra ver se eu não tinha deixado passar alguma coisa. E antes da cena do Daniel jogar água no Johnny, a gente consegue ver um diálogo entre ele e a Ali. E nesse diálogo, ela fala pra ele o quanto ela se sente triste e cansada de sofrer na mão do Johnny e ver ele fazendo tudo o que ele quer e sair ileso. E o Daniel se toca com isso e resolve se vingar da forma mais inocente possível, que é simplesmente jogando água nele. É que ele acha que pode fazer o que bem entende com as pessoas. Quem? Johnny, Ah, adoraria ver ele levar uma boa surra. é só você esperar que você vai ver. Queria estar perto quando acontecesse. Eu também. E antes que alguém tente argumentar que o Johnny estava fumando um cigarro de maconha e essa é a coisa mais inofensiva do mundo, não. Eu fiz uma pesquisa e vários estudos apontam que fumar cigarro de maconha pode desencadear um comportamento violento. E isso explica porque o Johnny ataca o Daniel de uma forma tão brutal naquela cena. Depois disso, o Sr. Miyagi aparece, bate no pessoal e leva o Daniel para casa dele. Ele cuida dos ferimentos dele e eles acabam brigando por causa da babaquice do Daniel. Mas no dia seguinte, eles vão juntos para a academia do Cobra Kai para falar com o sensei deles, o Crazy, que... pense num cara que eu odeio. E nessa brincadeira, eles decidem que vão resolver o problema no torneio de karatê. Então o pessoal da academia não poderia encostar um dedo no Daniel até que o torneio chegasse. Mas o Daniel não perdeu a oportunidade e tirou o sarro da galera do Cobra Kai. Eu confesso que ele foi meio gala seca, mas cara, ele estava sendo provocado há muito tempo, eles não deixavam ele em paz. A galera passa muito pano. O Johnny derruba o Daniel de um penhasco. Ah, tudo bem, foi só um susto. O Daniel zoa o Johnny.
Ai meu Deus, que moleque merda, olha como ele mídia não é o cara que de verdade vai morrer, moleque desgraçado, você não merece essa faixa do Sr. Mega merda. Eu adoro como esse pessoal que fala que o Daniel é o verdadeiro vilão do filme, que as outras pessoas não prestam atenção na obra e não sei o que, mas elas esquecem de falar da cena em que o Johnny beija a Ali à força, simplesmente pra fazer raivinha pro Daniel. Atitude essa que lembra uma atitude muito idiota que o Daniel tem na série do Cobra Kai. E só essa cena já é suficiente pra dizer que o Johnny não é um herói injustiçado e que ele não é o verdadeiro Karate Kid. O Daniel simplesmente foi conversar com a Ali, o Johnny viu e beijou ela à força. Então não tem passada de pano. O Daniel tava errado em muitos momentos do filme, mas o Johnny também tá. Mas o torneio chega e os dois vão pra final. E o Daniel ganha usando o clássico chute da garça. Mas muitas pessoas falam que o golpe foi legal. Mas e se eu falar que não? Pesquisei no YouTube uma análise sobre a cena pra saber se o golpe era ou não ilegal. E aí eu fui ler os comentários desse vídeo e achei um muito interessante. Ele diz o seguinte, abre aspas: fui árbitro de karatê e competidor também por muito tempo. Como vocês falam, cada estilo tem suas regras e federações também. Na federação Interestilos, regras da WKF, o chute frontal no rosto ou cabeça é legal, desde que o contato seja controlado, o que chamávamos de semi-contato. E apesar de ver toda a dramatização de luta de Karate Kid, podemos ver que era semi-contato, já que o chute da garça não gerou danos ao Johnny. Percebam que todos os contatos foram penalizados, e as lesões não intencionais a luta era paralisada para análise, tipo na cena que o Daniel dá um soco com a costa da mão na nuca do Johnny enquanto ele estava no chão. A cabeça dele bate no chão e quebra o nariz, ou seja, não foi o golpe, e sim o chicotear da cabeça que gerou a lesão. Foi paralisado e pedido para ele ir com seu técnico para avaliar se poderia ou não continuar a luta. Meu parecer técnico é que foi um chute perigoso. Golpes perigosos também são penalizados quando não dá certo, porém controlado e legal. Percebam que o golpe foi repetido pelo Dias e foi pontuado novamente. Fecha aspas. E logo embaixo desse comentário tem outro que complementa o que esse escreveu. Ele diz o seguinte, abre aspas: verdade, pratiquei nos anos 80 e participei de muitos torneios. O golpe não é usual, tanto que o Johnny nem esperava o frontal. Para ele, aquilo era uma firula ou uma postura devido à dor que o Daniel estava sentindo na perna. E o negócio é que o Johnny pensava que o Daniel já estava totalmente quebrado e não ia conseguir fazer nada, e acabou tomando um chute controlado. A perna dele toca na testa e recolhe. Bom, se pega no nariz, independente da força, poderia deslocar ou quebrar, logo seria desclassificado. Então o golpe em si é ilegal pela sua letalidade, por assim dizer. Porém, foi executado de forma legal. Numa luta real, dificilmente você acerta um chute desse. Fecha aspas. Então a gente acaba de ver que tem muitas provas de que o golpe foi legal. Perigoso, né? Em si ele pode ser ilegal, mas foi aplicado de uma forma legal. Ele não é um golpe não usável. E é muito engraçado porque o Miguel usa o chute na série, mas ninguém ficou com essa frescura de é ilegal. Aliás, as pessoas esquecem que é um filme de pura ficção. Pouca coisa é aproveitada de karatê, tanto no Miyagi quanto no Cobra Kai. Nossa, a postura de luta é errada, não tem alinhamento de ombro, não tem base, etc. No karatê tem que ter postura e sempre se prioriza a defesa. Se alguém lutasse na vida real como o Johnny ensina, apanharia e muito. Aliás, se a gente voltar no campeonato de 84, aquela agressão cometida pelo Cobra Kai de atacar a perna lesionada como o Johnny fez, foi muito mal penalizada. Então, por que o povo invoca tanto com o chute da garça? Pra mim, um filme de karatê não tem que ficar discutindo se é legal ou não, ele tem que ser apreciado. Tem muita coisa ilegal e não real no filme, justamente porque é um filme. E na série também, tipo, o Miguel cometeu uma infração muito mal penalizada, e ele levou um golpe do Robbie que nitidamente valia 3 pontos e mesmo assim não venceu? É série, é ficção. Ficar se apegando ao que é legal ou ilegal na vida real para justificar é um tanto incoerente. Aliás, se você assistir a cena, você consegue perceber que no torneio tem vários e vários momentos que pessoas marcam pontos com chutes e socos na cabeça. Então, não foi ilegal. Mas tudo bem, vamos considerar que o chute da garça foi realmente legal. Essa cotovelada no joelho do Daniel, na perna que ele tinha machucado, foi legal por acaso? Mas agora vamos para a parte mais interessante, que é Cobra Kai. Logo de cara, eu não sei de onde as pessoas enxergam que a série do Cobra Kai é um baú de provas para dizer que o Daniel é um vilão. Mas vamos por partes. Primeiramente, muitas pessoas falam que o motivo principal do Daniel treinar o Robbie não é que ele queria ajudar, ele só queria amaciar o ego dele e dizer que foi igual ao Sr. Miyagi.
E isso pode estar certo, mas a gente entra naquele papo de que nunca vai ser uma boa ação e sempre vai ter um desejo egoísta no meio, não importa o quão grande seja a sua vontade de ajudar. Porque eu posso dizer que o Johnny abriu o dojo unicamente com o desejo de fazer raiva pro Daniel, ele não tava nem aí pro Miguel no começo, ele só queria amaciar o ego dele e fazer raiva pro Daniel. Então a crítica faz sentido? Faz, só que aí a gente tem que aplicar ela pra tudo que acontece na série. Outra coisa que muitos falam é quando ele induziu aquele cara a aumentar o preço do aluguel só porque o Johnny não teria condições de pagar. E realmente não tem como defender o que ele fez. A atitude do Daniel foi covarde, burra e muito egoísta. Porque imagina as outras lojas que ficavam naquela área. Tipo, elas também seriam afetadas por isso. Mas eu só gostaria de lembrar que o Daniel não fez isso sem motivo. O Daniel fez aquilo porque o Johnny pichou um pênis no outdoor na boca do Daniel. E isso afetou o Daniel, que começou a ser zoado por muitas pessoas e até pelo dono da concorrência da empresa do Daniel. E ainda assim respingou um pouco na Samantha, que foi zoada por isso. Obviamente não justifica, mas vamos combinar que a atitude do Johnny foi muito infantil, até porque o cara não tinha feito nada naquele momento. E antes que alguém venha, ai, mas o Johnny tava bêbado. Tá, mas o Daniel não sabia que ele tava bêbado. Próximo comentário que fazem é dizer que o Daniel faz lavagem cerebral nas pessoas, pra fazer elas pensarem que o Cobra Kai ainda tem gente ruim. E essa até faz sentido, mas é hipócrita. Realmente o Daniel não gosta do Cobra Kai, mas não é como se eles não tivessem seus motivos. E o Johnny também não é um santo. No episódio que o Johnny descobre que o Miguel tá namorando a filha do Daniel, ele conta a história do Karate Kid da visão dele. E não podia ser a coisa mais distorcida possível. Ele distorce a história em vários momentos e só conta a parte que convém a ele. Mas é muito engraçado que ele não conta sobre o momento que ele beijou a Ali à força. O Johnny plantou essa semente na cabeça do Miguel. E é por causa dessa semente que o Miguel ficou tão inseguro, ciumento no relacionamento dele com a Samantha. E antes que alguém fale, sim, eu sei, a Samantha também tá muito errada de mentir pro Daniel em vários momentos da série. E foi por causa da mentira dela que o Daniel e o Johnny brigaram no final da segunda temporada. Então, mano, na moral, a Samantha faz muita merda na série. Por último, mas não menos importante, a gente tem um comentário que diz que o Daniel é uma pessoa presa ao passado. Apesar do Johnny ter as opiniões erradas dele, durante a série a gente vê ele largando isso e mudando de opinião e se tornando uma pessoa melhor, enquanto o Daniel não. Mas vamos lembrar que o Johnny tem uma pessoa que ajuda ele nisso, no caso o Miguel. Enquanto o Daniel, não, ele só começa a treinar o Rob lá pelo episódio 7, se eu não me engano. E isso tá muito errado. O Daniel virou amigo do Johnny 2 vezes na série. No caso, no final da primeira temporada e no final da segunda, eles se resolveram ali. Mas por acaso do roteiro, eles brigaram de novo. E tem certeza que o Daniel não muda de opinião? Coloca uma cena aí do final do primeiro episódio da segunda temporada. Ever since the tournament, all I've been thinking about are ways to destroy Cobra Kai. Now you have the answer? Yes, the answer is we won't. Cobra Kai isn't the enemy. There are no enemies. Your dad, his students, they're just like you and me. They've just been taught the wrong way. The goal of Miyagi-Do karate isn't to fight them, it's to show them a different way, right? A better way. For them and everyone in the valley. E pra mim, esse receio tanto do Johnny quanto do Daniel, apesar de ser infantil, é compreensível. Os dois não têm histórias muito boas um com o outro. No caso do Daniel, ele é mais sério, porque ele enfrentou o Cobra Kai no primeiro filme e no terceiro. Então, é muito justificável o medo dele em relação ao Cobra Kai. Então eu entendo quando é algo envolvendo a rivalidade deles. É o lado emocional do Daniel e do Johnny. Eles não estão pensando ali, eles simplesmente fazem. É como naquela cena em que o Falcão destrói o dojo do Miyagi-Do e o Daniel sai lá e entra na academia do Johnny e fala um monte de coisa. Aquilo faz sentido, eu entendo ele. O carro que o Sr. Miyagi deu a ele, poxa, o Daniel era um garoto pobre na época. O Sr. Miyagi deu um carro tão bonito pra ele. E assim, destruíram o carro, picharam o carro, sabe? Foi justificável o que o Daniel fez. O Johnny, quando foi lá e simplesmente viu que o Rob estava sendo treinado pelo Daniel e bateu no Daniel, bateu entre aspas, ele só empurrou o Daniel lá e quebrou uns negócios. É justificável, eu entendo, apesar de ser errado e infantil, eu entendo. E o Daniel, apesar de ter sido aluno do Sr. Miyagi, ainda tá aprendendo, e o Johnny começou a redenção dele agora. Mas em resumo, o Johnny e o Daniel são iguais, pessoas infantis e presas ao passado, que não conseguem ver que as coisas mudaram e que eles são pessoas diferentes.
Os dois tratam aquele torneio de 84 como a coisa mais importante da vida deles, mas é só um torneio. E no episódio que eles saem juntos com as suas mulheres, a esposa do Daniel e a mãe do Miguel falam, tipo, vocês vão brigar por isso? Um torneio de karatê que já faz anos e vocês eram adolescentes? É sério? E agora na terceira temporada eu tenho esperança que vamos ver uma possível união do Cobra Kai e do Miyagi-Do. E com certeza isso seria incrível. Em resumo, você pode ser Team Cobra Kai, você pode gostar do Johnny, não tem nenhum problema nisso. Eu também gosto do Cobra Kai, apesar de ser Team Miyagi-Do e gostar muito mais do Daniel. Eu entendo o Cobra Kai, eu gosto, eu acho que muita coisa que o Johnny ensina é boa. Mas não é por isso que vocês têm que inverter os valores e tentar colocar um como um vilão e outro como herói. Então não existe herói e vilão no Cobra Kai nem no Karate Kid. Existem apenas pessoas diferentes com defeitos que estão procurando melhorar e que não tiveram a mesma sorte. Enquanto um teve um mestre bom que soube canalizar a raiva dele para algo construtivo e tornar ele uma pessoa mais calma, o outro usou o medo que aquele garoto tinha para transformar ele numa pessoa irritada, sem paciência, possessiva. Mas o Johnny e o Daniel são iguais, só tiveram mestres diferentes, e eu tenho certeza que no futuro eles ainda vão se tornar bons amigos. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa teoria, se vocês concordam ou discordam. E é isso, mas bom tagarela chegou a deixar minha boca e encerrar esse vídeo. Então deixa o like, se inscreve, compartilha e é isso, tchau!